Bom, vocês estão vendo aí, marxismo cultural. Eu já começo a dizer a vocês que um número grande de pessoas vai dizer que isso é teoria da conspiração, que não existe uma coisa chamada marxismo cultural. São as mesmas pessoas que dizem que tudo aquilo que a gente fala na hora de defender a Escritura e dizer que tem alguma coisa fora do projeto de Deus, vão dizer também que é teoria da conspiração. Crente conspira quando diz que estão querendo acabar com a família, crente conspira quando diz que estão querendo acabar com a liberdade. Então, essas pessoas são as mesmas que, exatamente por estarem inseridas num contexto dessa natureza, elas vão se defender. A primeira defesa que elas têm é dizer que isso não passa de um grande engano, é uma besteira, é exagero, principalmente desse pessoal que é ligado de alguma forma à religião cristã. Então tá aí, marxismo cultural. Vamos começar a nossa fala com duas coisas que podem nos causar estranhamento. E a primeira delas é o estruturalismo. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido a respeito do estruturalismo, que fala de estrutura, é por isso que tem esse nome. E o estruturalismo começa a ser desenhado de meados para o final do século XIX, quando no Ocidente nós temos a derrocada acadêmica e funcional de todo viés que ainda sobrava de tradição judaico-cristã, principalmente no universo das grandes academias do mundo. Academia não é de ginástica não, academia, as universidades do mundo começam então a fazer com que algo que começa lá em Tomás de Aquino seja colocado em prática finalmente de modo total, que é estabelecer o princípio de que tudo que tem respeito, diz respeito e tem relação com a sua fé deve ir para o ambiente da sua vida privada e você não deve compartilhar aquilo. E tudo que tem a ver com a vida real, e isso está escrito em alguns textos, a vida real, ou seja, aquilo que não tem conexão com a religião, é aquilo que você deve compartilhar na sua vida prática. Então, aquilo que é não religioso é verdadeiro. Aquilo que é religioso é privado porque não é verdadeiro. Você deve manter no seu universo privado. No final do século XIX, após as respostas que eram dadas ao ser humano até meados do século XIX, que nós chamamos de grande crise do liberalismo, que não tem a ver só com liberalismo teológico, isso é um caráter universal aqui no Ocidente. Após isso, o ser humano começa a dar respostas que não tem mais como base os mesmos princípios anteriormente adotados. Se você chegasse para um sujeito no final do século XVIII e ele falasse assim para você, fosse lá na igreja, né, ou na rua, falasse assim: rapaz, eu estou me sentindo muito mal, não sei o que está acontecendo. A pessoa fala assim: você já falou com o seu padre? Você já conversou com o seu pastor? Dependendo de onde fosse o lugar, você pode estar com um problema espiritual, mesmo que não houvesse confessionalidade. Mas essas respostas são subtraídas do ser humano. Chegamos ao final, na virada do século XIX para XX, as respostas migram da possibilidade divina para a realidade humana. E aí surgem, no cenário ocidental, algumas disciplinas, as que cuidam da cabeça humana. Surge a psicologia, a psiquiatria é reformatada, a psicanálise surge. Essas, principalmente psicologia e psicanálise, têm uma grande demanda, dar respostas ao ser humano para as suas carências, suas necessidades, seus vazios. Você vai tirar essa resposta da onde, se você não tem mais a base judaico-cristã? Você vai tirar do interior do próprio ser humano. As respostas estão em você. Você vê o surgimento da sociologia, da antropologia, de todas as disciplinas que buscam estudar o ser humano e dar respostas sobre ele. É nesse contexto. Essas disciplinas não existiam antes, a não ser a psicologia, a não ser a psiquiatria, nenhuma delas existia antes. E aqui vejam bem, essa minha fala não é condenatória, é explicatória, né, para manter o viés aí de
de nós entendermos que ao longo do caminho nós fomos afastando Deus. Nós, que eu digo, a nossa espécie. Uma das coisas que aconteceu vai para o lado da linguística. E na linguística nós temos o surgimento do estruturalismo, que é um movimento de ordem intelectual que surge, que dá origem depois ao que nós chamamos de alta crítica. Por causa da alta crítica, nós temos hoje os questionamentos à Escritura Sagrada. É por causa da alta crítica que alguém pega o texto bíblico e diz: mas aqui tem uma contradição, essa vírgula não estava no hebraico ou não estava no grego, e a pessoa pega apenas um dos documentos de origem e já faz um processo condenatório contra a Escritura. É por causa do estruturalismo, desembocando na alta crítica, que teólogos do século XIX chegaram à conclusão que Jesus não era bem Deus, não. Por quê? Quando eles analisavam o texto, eles queriam ver qual era a estrutura em que ele era montado, e pela estrutura você afasta a possibilidade do metafísico, porque a estrutura é física, ela não é metafísica, ela é natural, não é sobrenatural. E a partir daí nós temos algumas pessoas que se tornam bastante conhecidas: Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes. Roland Barthes já vai para o lado da linguística, e lá na frente, nos anos 1910, 1915, surge um sujeito de grande proeminência acadêmica chamada Ferdinand de Saussure. Esse sujeito da escola, quem já estudou letras aí sabe, porque todo mundo que estuda letras tem que estudar esse pessoal. Roland Barthes e Saussure são quase bíblias dentro da linguística, se não forem as próprias bíblias, né? Esse pessoal começa a estruturar o texto de outra maneira, e quando eles fazem isso, surge uma escola chamada estruturalista, e essa escola ela é disseminada para as outras áreas do conhecimento: psicologia, antropologia, sociologia. Todas as novas escolas começam a interagir, porque todas elas eram novas, elas não tinham ferramental ainda solidificado, elas estavam se consolidando, e elas começam a absorver isso. Qual é a base dessa ideia toda? É que nada pode ser compreendido de modo isolado, mas você tem que fazer conexões, e essas conexões saem das estruturas do texto. Você vai desenhando a estrutura, e daí você aumenta a sua capacidade de observar. Começa com o texto, mas depois vai para as outras disciplinas, e você chega a 3 palavrinhas: signo, significado e significante. Quando você chega a essas 3 palavrinhas, o estruturalismo começa a trabalhar de tal maneira que depois surge uma escola russa, não vai estar aqui, mas eu lembrei dela agora. Surge uma escola russa chamada formalismo, ou escola formalista, que vai trabalhar com a continuidade da ideia do estruturalismo. A essência das coisas não necessariamente está nas coisas, mas está em parte na estrutura e na observação. E com isso, as coisas começam a mudar. Eu estou falando de 1920, que foi quando foi lançado o livro, que é o livro base de Saussure. É uma compilação das aulas que ele deu em Sorbonne, ou Paris, Sorbonne, eu acho que 2, e aquilo foi compilado e depois foi lançado como livro dele. Então sempre existe um sentido que se atribui às coisas, e esse sentido parte daquilo que nós temos em mente quando projetamos aquilo. Então a ideia é a seguinte: quando você fala cadeira, a palavra cadeira, você não pensa naquela cadeira ali. Quando você fala cadeira, você pensa num elemento etéreo que tem um lugar para sentar, um lugar para se encostar e apoios no chão. Pode ser 4, pode ser 2, fazendo assim, não interessa. Você tem apoio no chão, um lugar para sentar, um lugar para encostar.
Depois você desenvolve esse pensamento. É acolchoado, é vermelho, tem um lugar embaixo, tem braço, tem... Aí você começa a desenvolver. Mas quando você fala cadeira, a ideia é que você não pare para pensar numa cadeira especificamente. É a isso que os linguistas lá atrás começam a chamar de sema. Vem de sêmen mesmo, tá? É a base, é o princípio mais basilar da compreensão linguística do ser humano, que é tão básico, é tão basilar que a gente não para pensar nele, já é automático. Se você fala assim, casa, você imagina um lugar resguardado, com um lugar para você entrar, talvez com uma janela ou um telhado, e você não pensa em mais nada, você já sabe o que é casa. Depois, aí você desenvolve. Não, é uma casa de 2 andares, é pintada de azul, tem telhado assim, tem isso. Mas primeiro você tem aquela ideia mais básica que você nem para pensar nela. Saussure, então, ele enfatiza que o significado que nós damos às coisas é arbitrário. E aqui começa a bagunça do século XX, que vai desembocar no que nós vivemos hoje no século XXI. Porque se o significado das coisas é arbitrário, eu posso ressignificar. Viram de onde vem a palavrinha? Porque eu posso dizer que aquilo significa outra coisa. Porque quem disse que aquilo significava era eu posso chegar lá e dizer que significa outra coisa, sem problema nenhum. Eu botei aqui o cadeira, que foi o exemplo que eu dei. Então isso vai parar em exemplos também abstratos, porque a gente sai da cadeira, que é um exemplo concreto, e a gente vai parar em questões que podem ser concretas ou não, dia e noite. Eu posso ressignificar o meu dia, eu posso ressignificar a minha noite. Como é que eu faço isso? Eu fecho uma empresa, o galpão da minha fábrica, eu lacro a entrada de luz e eu tenho 3 turnos. E as pessoas que trabalham lá vão perder a noção de dia e noite. Na cabeça daqueles ali eu promovi uma ressignificação, que é um exemplo muito bobo, é muito pueril quase, mas é só para a gente entender que até essas coisas a gente pode ressignificar. Eu posso ressignificar homem e mulher. Eu posso, porque homem nada mais é do que uma convenção. O ser humano masculino nada mais é do que uma convenção. Afinal de contas, quem disse que se nasce homem? Quem disse que se nasce mulher? Eu posso dizer que nasce de um jeito, depois resolve outro, e por aí vai. Eu estou ressignificando, e isso vai sendo trabalhado de modo gradativo. Eu posso trabalhar bem com a ideia de adulto e criança. Por exemplo, quem disse que promover um intercurso sexual com uma criança é errado? Criança é uma criação, é um significado imposto. Eu não posso ressignificar isso. Vocês entenderam de onde é que vem gente nos nossos dias defendendo pedofilia? Isso não nasce assim. Quem disse que o sexo tem que ser dentro da mesma espécie? Semana passada na Alemanha tinha uma passeata de ativistas pedindo a liberação do sexo com animais na praça pública. Ora, mas quem disse se na verdade nós é que demos o significado? Quem disse que a gente não pode ressignificar? E daí vem tudo isso. Vejam bem, imposto eu posso amenizar, é um eufemismo, eu vou chamar de taxa, como acontece nos países socialistas. A luta libertária pode entrar no lugar da palavra terrorismo. Eu estou dando um novo significado. O golpe de Estado pode entrar no lugar da palavra revolução e vice-versa. Quantos de nós estão habituados a ouvir que a República no Brasil começou com um golpe de Estado? Nenhum de nós, mas foi um golpe de Estado. Então vejam bem, nós vamos ressignificando e nós vamos nos habituando com a nova ordem das palavras e dos conceitos, porque isso vem de modo sutil e sorrateiro. Isso não é assim, sabe, abertamente. Aí nós chegamos à crítica marxista. Exatamente em meados do século XIX, nós temos a chegada do marxismo como um elemento de sistema de pensamento
com base na economia. O marxismo clássico, ele é uma teoria econômica. Ele não se dispõe a ser inicialmente uma teoria política. No entanto, para que ele seja implantado como teoria econômica, ele precisa de um amparo político, porque senão ele não consegue ser implantado. Então começa a se misturar a ideia. Hoje nós pensamos no marxismo como uma teoria política, mas não é. Começa como uma teoria econômica. E tem aí a clássica sentença do marxismo de que a religião é o ópio do povo. O ópio é aquilo que enebria, tira as pessoas da sua razão. Está aí a florzinha do ópio, né? Se alguém tiver curiosidade, está ali, está pequenininha, mas dá para ver. Essa florzinha era muito usada no século XIX, ainda hoje existe um grande uso dela na Ásia, principalmente na Ásia, mas nesse tempo aí a Europa estava encharcada de ópio. E o ópio tem essa característica, a pessoa, né, sai desse universo e fica ali flutuando, vendo coisa, né, o dragão que chega, borboleta voando, tal. A pessoa fica em off. E Marx diz que a religião é isso para o povo, tira o povo da centralidade racional e o deixa totalmente fora de razão. Enquanto a filosofia, de modo geral, quer entender o mundo, desde que o marxismo nasceu, ele não se dispõe a entender o mundo, mas ele se dispõe a alterar a estrutura do mundo. Não precisa a gente explicar isso, porque isso é totalmente claro. O progresso do mundo, na cabeça de Marx e de Engels, não poderia acontecer a partir daquele tempo na Europa, porque a Revolução Industrial tinha apontado para a possibilidade de algumas pessoas se tornarem cada vez mais detentoras de grandes somas, grandes volumes de dinheiro. Na cabeça dele, isso ia gerar uma desigualdade social sem precedentes. E isso ia gerar também um desequilíbrio na sociedade. Ele estava totalmente errado? Não. Porque se a agregação econômica for exacerbada e não for bem trabalhada, ela vai gerar uma desigualdade cruel. Quando eu olho para dentro da Escritura, isso é verdade? Sim, se houver pecado. Não, se for com gente cristã. Porque quando a gente olha para a Escritura, Deus não condena o acúmulo de capital na mão dos seus filhos, desde que os seus filhos não se apeguem ao dinheiro e usem o dinheiro para a causa do mestre e para o bem daqueles que estão ao seu redor. Deus confia o saldo positivo das nossas contas bancárias para nós nos esforçarmos pelo bem da igreja do Senhor e para fazer o bem a quem está perto de nós. Ora, se eu estou vivendo num século que afasta Deus das prerrogativas, é claro que as pessoas não estavam mais pensando em usar os seus recursos para o bem de ninguém. Então é por isso que ele estava em parte certo. Mas estava em parte certo por causa dos pecados que ele mesmo defendia. E agora, eu não quero mais usar esses recursos para o bem de ninguém, porque afinal de contas, eu não tenho que dar satisfação a Deus nenhum. Essa tradição judaico-cristã, eu não quero mais saber disso. O que é que eu vou fazer? Eu vou tomar o dinheiro de quem tem. Essa é a base, esse é o princípio básico do marxismo. Você pega o bolo e você refatia o bolo. Tem uma experiência que foi feita, não sei se vocês já ouviram falar, uma experiência que foi feita numa classe nos Estados Unidos, uma sala de aula, e o professor falando mais ou menos o que eu estou falando, e os alunos ficaram revoltados. Não é possível, marxismo é a melhor coisa que existe. Aí ele propôs uma experiência, que naquela turma eles iam trabalhar em função dos princípios marxistas, e todo mundo aceitou. Qual era a proposta? Vocês vão fazer prova, quando a prova chegar, eu vou somar tudo e vou dividir pelo número de alunos.
Tá bom? Tá bom. Quem tinha nota muito alta, caiu. Quem tinha nota mais baixa, subiu. O pessoal ficou feliz da vida. Segunda prova, a turma caiu ainda mais. Por que caiu ainda mais? Porque quem era habituado a estudar, parou de estudar. Eu não tenho que estudar, eu vou ganhar nota. E quem já tinha nota ruim, não se empenhou para estudar, porque afinal de contas ele ia ganhar ponto. E assim foi até que a turma foi reprovada. Isso é real. Se você procurar, está por aí. É o que acontece no sistema do socialismo estatal. O Estado socialista só não afunda inicialmente quando ele faz uso de prerrogativas capitalistas. China e por aí vai. Tá bom? Na verdade, ele pega por empréstimo elementos de outra doutrina econômica que é o capitalismo. E ele, na verdade, ele vai produzir a partir do capitalismo de Estado, que é uma outra coisa que a gente pode conversar uma outra vez. Então, para que isso tudo seja verdade, na cabeça de Marx, ele ataca o capitalismo e toda forma de liberdade econômica. Se você tem liberdade econômica, você vai aprisionar pessoas ao longo da vida que não vão ter meios para crescer, para subsistir e para, enfim, vindicar uma vida melhor depois. Essa é a ideia. Os críticos do marxismo, ou seja, eles, marxistas, costumam analisar a história de modo generalizado e de modo tendencioso. Aí você diz assim, mas todo mundo faz isso. Quem vive num estado de liberdade jornalística, historiográfica, de pesquisa, você vai encontrar gente tendenciosa, mas você também vai encontrar gente falando o que de fato pesquisou. Num estado de exceção, e todo estado marxista é de exceção, você não vai encontrar essa outra possibilidade. Até porque eles precisam fazer com que o estado de propaganda aconteça. Então, o pensamento marxista que nós temos hoje, ele começou a sofrer influências muito fortes de um sujeito chamado Althusser, que foi um teórico do marxismo. Ele morreu em 1990. E por causa das ideias dele, da hegemonia de um Estado, que deveria ser um Estado pleno, marxista, é ele quem cria a ideia do aparelhamento ideológico do Estado. Do tipo assim, nós temos uma empresa estatal no Brasil. A empresa, sei lá, não vou falar nenhuma. A empresa Bondade do Brasil, é uma empresa estatal. Bondade do Brasil. Aí eu tenho no governo, naquele momento, o Estado brasileiro está sendo governado por alguém da esquerda. Qual é a tendência? Porque o pensamento dele é marxista. Qual é a tendência dele? É aparelhar essa empresa e politicamente gerar a gestão daquela empresa. Vocês já devem ter falado por aí, ouvido por aí, alguém acusando governo A ou B de ter aparelhado as empresas no Brasil. Aparelhar é isso, você tira os técnicos. Então essa empresa Bondade do Brasil tinha lá, o gerenciamento era feito por um santo, era Bondade, tinha que ter um santo. Tira-se o santo e coloca alguém do partido. Isso é aparelhar. Esse sujeito vai quebrar essa empresa, mas não tem problema, politicamente ela é nossa. Não importa o que aconteça daqui a 3, 4 anos. O poder do Estado começa a ser excessivo e começa a ser dominante. E aquelas coisas que estavam no seu âmbito de liberdade pessoal começam a escorrer pelos dedos. Prisões, suspensões de direitos civis. Vocês querem um exemplo recente, atual? Nicarágua. Suspensão do direito religioso. O governo da Nicarágua está queimando, prendendo, fazendo atrocidades com a Igreja Católica. Podia ser com qualquer um, podia ser com culto espírita, católico, protestante. Nós, protestantes, íamos ficar alarmados do mesmo jeito, porque liberdade de expressão e liberdade de culto
estão na base do pensamento cristão. Não importa o que o outro pensa, é direito dele pensar. Partidos políticos, escolas, mídia, igreja, família, artes, se não tiverem um viés ideológico marxista, não prestam. Se a sua arte não for uma arte panfletária, marxista, ela vai ser banida. Quantos musicistas, bailarinos, pintores, arquitetos foram banidos da antiga União Soviética porque não panfletavam na sua arte? Quando deram sorte, conseguiram sair do país, daquela estrutura. Aqueles que não conseguiram iam parar na Sibéria. Os gulags aconteceram. Aquilo também não é teoria da conspiração. Tudo tem a ver diretamente com a questão ideológica, que se conecta com o princípio de uma hegemonia que deve acontecer e banir qualquer coisa que seja diferente do pensamento central daquele pessoal. Então vamos lá, tá bom até agora? Alguma pergunta até aqui? Não? Então se tiverem alguma depois, a gente vai ter tempo. Marxismo cultural, pós e hipermodernismo. Eu vou falar pouco de pós e hipermodernismo, não vamos ter tempo para isso, mas entre marxismo e marxismo cultural, vou inserir o fabianismo também, que é uma informação que nem sempre nós temos. Tá aí. Eu espero que ninguém aqui vá para o inferno, porque quem chegar lá vai dar de cara com esses quatro. Marx, Engels, Lenin, Stalin. Entre Lenin e Stalin, nós temos mais ou menos 100 milhões de mortes no século XX. Só entre esses dois. Se você somar Mao Tse Tung, você vai chegar perto dos 150 milhões de mortes. Do seu próprio povo. Não estou falando de Stalin ter feito guerra com alguém e ter matado gente do outro país. Não é isso. É seu próprio povo. Aqui no Brasil nós temos partidos políticos que são stalinistas e outros que são leninistas. Porque quando a gente fala marxismo, a gente está falando da grande escola econômica, mas ela precisa do amparo político para funcionar. Politicamente, Lenin, Trotsky, que foi assassinado no México por ordem de Stalin. Depois nós temos na Ásia o que aconteceu nas guerras da Coreia, do Camboja. Nós temos atualmente alguns líderes desse naipe. As denúncias de mortes na Coreia do Norte são diárias. Gente morrendo de fome e gente canibalizando pessoas. A pessoa morreu, não tem o que comer, come o cadáver da outra pessoa. São denúncias que acontecem hoje pela imprensa livre, que cada vez é menos existente, porque cada vez mais também a imprensa vai sendo cooptada por esse grande sistema. Vou falar de novo para vocês, isso não é uma teoria da conspiração, tá? Mas o que nós temos que nos acostumar a fazer é buscar as diversas fontes, porque senão a gente fica sendo manipulado o tempo todo pelas mesmas fontes, e a gente vai ser educado por um processo propagandístico ideológico. Então esses quatro meliantes da história, vocês já conhecem agora. Um pouquinho de data para a gente. 1848, Marx e Engels, que era o seu grande amigo de Marx, publicam as suas duas obras-primas, né? O Manifesto Comunista e o Capital. São as duas obras que dão origem ao pensamento marxista. Tudo que tem a ver com comunismo, socialismo, social-democracia, tudo sai daqui, tá? Ah, mas aquilo ali é tão light, saiu daqui, do mesmo jeito. Se você não leu e você tem maturidade, eu sugiro que você leia. Se você me perguntar, eu vou dizer que eu já li essas duas obras, tá bom?
Eu falo isso porque às vezes as pessoas dizem assim, ele está falando, ele nunca viu, ele pegou isso na internet. Eu já li essas obras. Então, no Manifesto Comunista, ele estabelece o princípio da luta de classes, fazendo uma cisão no meio da população entre proletariado e burguesia. Como é o nome daquele educador que é um santo no Brasil? Paulo Freire. Ele veio defender depois que a luta de classes deveria ser instalada na escola brasileira desde os primeiros anos. Luta de classe tem que entrar na escolinha. Pega o seu filhinho de 3, 4 anos. É isso que nossos filhos muito certamente aprendem na escola quando entram lá. Por isso que existe esse movimento todo, homeschooling. Como é que eu me livro disso? É porque a escola já foi cooptada, principalmente a pública. Isso é frase dele, é expressão dele. Instalar a luta de classes desde os primeiros anos na escola das criancinhas. E o Capital é uma obra que vai tratar da dialética quando vai se relacionar com o materialismo. E aqui no Capital, tudo que pode sobrar, tudo, absolutamente tudo que pode sobrar de esperança cristã é jogada no lixo. Porque no Capital, Marx se levanta com uma bandeira, Marx e Engels se levantam com uma bandeira contra tudo que se assemelhe pelo menos ao cristianismo e ao pensamento cristão. Por isso que o nome desse negócio, essa geringonça, vem sendo chamada de materialismo dialético. É a dialética em cima de um processo materialista e não mais nem humanista era. Já mudou, é materialista. De onde é que vem isso? Estruturalismo, que já estava começando a ser montado e é usado aqui com essa finalidade. Vejam bem, 1848. Em 1883, pouco tempo depois, surge uma coisa na Inglaterra chamada Sociedade Fabiana, que se inspira no nome de Quintus Fabius Maximus, que era um general romano. Desse Fabius aí vem um general romano que tinha uma estratégia que era pouco conhecida entre os generais romanos. Os generais romanos sabiam o tamanho da sua força militar, então geralmente eles pegavam e arrasavam tudo, bum. E às vezes davam mal, porque o outro lado às vezes estava bem preparado, e quando eles iam, perdiam muita gente, muito equipamento. Quintus Fabius Maximus, ele tinha uma estratégia diferente. Eu vou lá, belisco e volto. Eu vou lá, belisco e volto. Eu vou lá, cutuco e saio de perto. Cada vez que eu for lá, eu vou desgastar o meu inimigo. E se eu posso ter força bélica suficiente para ganhar essa luta, essa batalha em 1 ou 2 meses, eu não tenho pressa. Eu fico aqui, eu vou ganhar essa guerra em 3 anos, 4 anos. Meu inimigo vai ficar ali. Eu vou ganhar no cansaço, sabe? Vai chegar uma hora que ele não vai aguentar. E eu vou ganhar do mesmo jeito. Vou preservar a minha força e eu vou ganhar do mesmo jeito. Eu não estou com pressa. Por causa dessa atitude é que surge lá na Inglaterra essa sociedade fabiana, que tinha por interesse fazer um mix entre o princípio da economia marxista e o princípio liberal da economia inglesa que estava se estruturando. Eles não acreditavam na ideia de que você tinha que eliminar uma economia e implantar outra. Eles tinham a ideia de que você aos poucos ia alterando a economia, até chegar num ponto em que você dominasse a economia sem ninguém perceber. Eles não escondem que são de esquerda, mas eles dizem que não são marxistas plenos. A sociedade fabiana torna-se um Estado provedor e assistencialista. Isso foi tão forte na Inglaterra que só foi dominado e tirado de cena com Margaret Thatcher nos anos 80. Porque desde 1880 e poucos até 1980 e pouco, durante 100 anos, a economia britânica foi fabiana.
dá-lhe assistência médica, dá-lhe bolsa isso, dá-lhe cartão não sei o que lá. O assistencialismo que nós vemos no mundo, todo ele nasceu no pensamento fabiano. Por quê? Você deixa o povo mentalmente lesionado. Uma coisa é você pegar a pessoa que está com fome, tirar a fome dela e ajudar aquela pessoa a andar. Outra coisa é dizer, fica com fome para o resto da vida que eu vou te dando comida. Isso é assistencialismo, que é diferente da assistência. Assistência é ajudar, porque o sujeito está com fome, ele tem que comer. Tira o sujeito da fome e ajuda o sujeito a entrar no mercado de trabalho, dá curso, tira ele do relento, põe ele em algum lugar, começa a ajudar de fato, que essa pessoa dê os próximos passos. Maranhão hoje no Brasil é o estado, é o primeiro estado em números, não sei se já mudou, tem pouco tempo que eu vi isso, que tem mais gente recebendo dinheiro por assistência pública do que pela força de trabalho. E a Bahia é o segundo estado da federação que tem mais gente recebendo dinheiro do governo para não trabalhar do que gente trabalhando. Da onde surge isso? Fabianismo. Olha como é que a coisa se alastra. O fabianismo, essa mentalidade foi parar na Rússia. Estamos falando de final do século XIX. Na virada do século XIX, estava uma confusão horrorosa na Rússia, todo mundo querendo se livrar do czar. Bolcheviques e mencheviques se unem para fazer a Revolução Russa de 1917. Os bolcheviques ganharam e tomaram o poder. Depois sumiram. Você não ouve mais falar de bolchevique na história. E os mencheviques? Eles usaram a estratégia fabiana. Aliás, eles tinham sido insuflados tecnicamente pelos fabianos. Eles usam a estratégia fabiana e voltam para a Europa juntamente com os fabianos. Eis que no começo do século XX surge o quê? Social-democracia. Vocês entenderam de onde vem a social-democracia? Vem de um marxismo que alguém disse, isso é bruto demais, não vamos, a gente vai acabar com a Europa. Se a gente fizer revolução igual a Revolução Russa de 1917, a gente vai acabar com a Europa. Mas esse Estado tem que ser travado, a gente tem que fazer esse Estado se agigantar, porque só assim ele pode tomar conta de tudo, só assim ele pode ser o pai de todos. Estado paternalista, já ouviram falar nisso? Só assim o Estado pode ser o pai de todos, só assim o Estado pode ser um Deus que provê tudo para todos. E não se deixe enganar, porque o princípio da social-democracia é o mesmo princípio do socialismo de Estado, é o mesmo princípio do comunismo, é o mesmo princípio do marxismo econômico. É tudo uma coisa só. Deus necessariamente precisa sair de cena, porque o Estado é o seu redentor, o Estado é o seu provedor. Vem 1914, 18, essa cronologia aí está meio bagunçada, mas tudo bem, é só para a gente ver. Vem a Primeira Guerra Mundial. E na reestruturação da Europa, quem é que domina o dinheiro da Europa? São os trabalhistas. Aqueles que são eivados pelos princípios social-democratas e fabianos. No caso da Inglaterra foi só fabianismo. Da metade da Europa para cima, a social-democracia começa a tomar conta. Você vai para um país nórdico hoje, por exemplo, você diz assim, caramba, que IDH elevado. Tudo bem, você deixa lá 60% do que você ganha. E você não tem mais liberdade para nada. A Noruega, a Finlândia, esses grandes países nórdicos, o Estado pode entrar na sua casa e levar seu filho a qualquer momento. Desde que um vizinho tenha dito que você, por exemplo, não deu para o seu filho homem uma boneca para ele brincar. Você sabia disso? Porque afinal de contas, o menino tem que brincar com coisas de menino e de menina, e a menina a mesma coisa, porque ele tem que definir o que é que ele quer ser. Se você não prover isso, o Estado pode entrar na sua casa e levar o seu filho. A dominação vai chegando. Mas vejam bem, é igual o morcego, né? O morcego morde
e fica batendo asa ali. A vaca demora para perceber que foi mordida no pescoço, porque ele fica abanando. Ali do lado esquerdo está o primeiro escudo da sociedade fabiana, que causou tanto estresse na Inglaterra que eles mudaram rapidamente para o segundo. O primeiro lá, vocês podem ver que é um lobo vestido com uma pele de ovelha. Dá para vocês verem daí? Foi o primeiro símbolo do fabianismo, foi esse. Eles nem disfarçaram. Aí, como o negócio pegou muito mal, eles mudaram para o segundo, uma tartaruga. When I strike hard. Quando eu bater, eu vou bater forte. É um troço assim, mais ou menos. Aí botou a tartaruguinha, que significa a paciência do fabianismo. Não tem pressa, eu vou chegar lá e vou te dominar. Esse é o recado deles. 1917 veio a Revolução Russa, eu já falei disso aí. 1919 surge um personagem que para nós é interessante, Antônio Gramsci, que depois vem sucedido por um outro personagem que aparece muito nas artes, na filosofia, na linguística, que é o Georg Lukács. E eles levantam uma questão: por que os proletários ou proletariados do mundo todo não se unem? Essa frase começou a ser dita em russo em toda a União Soviética e onde eles dominavam. Tinha uma frase, eles falavam isso com o punho fechado e tal. Proletários de todo mundo, univos. Era uma frase, era um grito de quase que de guerra deles. Em 1923 surge a Escola de Frankfurt, que era um esforço multidisciplinar que incluía, vejam bem, em 1923, sexólogos, sociólogos e psicólogos. E ele tinha entre os seus fundadores o próprio Lukács, o Marcuse e o Theodor Adorno. Até que nós chegamos a 1939 e no espaço até 45 nós temos a Segunda Guerra Mundial. Vejam bem, a Escola de Frankfurt surge entre as duas guerras. O ser humano, no final do século XIX, com tudo aquilo que eu falei para vocês, jurava de pé junto que a sociedade já tinha evoluído tanto que nunca mais haveria crise nem guerra. Logo depois vem a Primeira Guerra, a mais cruenta das guerras modernas. Não tínhamos ainda algumas convenções de guerra, e tudo que você possa imaginar de teste químico e balístico foi feito na Primeira Guerra em seres humanos. Foi uma das guerras mais cruéis que a humanidade já viu. A gente olha a Segunda porque tem filmagem para a gente ver. Da Primeira tem pouca coisa, mas se vocês lerem, vocês vão ficar abismados. São esses moços aí. O primeiro lá de cima é o Gramsci, esse do meio é o Lukács, aí lá em cima tem o Marcuse, e esse do olho torto é o Adorno. São mais 4, né? Eu já apresentei 4 que foram para aquele lugar, tem mais 4 aí. Gente, um monte de coisa perniciosa da nossa sociedade tem a ver com essas pessoas. Um monte de coisa. É gente usada por Satanás ao longo da história. Deus não usa a gente, Satanás também usa a gente. O que era a Escola de Frankfurt? Começa dentro da Universidade de Frankfurt como um polo de pesquisa. Chamava-se inicialmente Instituto para a Pesquisa do Marxismo. Também pegou mal, é que nem o escudo lá do fabianismo, pegou mal e rapidinho eles mudaram o nome para Instituto para a Pesquisa Social. E a ideia era trabalhar com as teorias sociais de forma interdisciplinar a partir de uma ótica neomarxista. E neomarxismo aqui, nessa altura do campeonato, já era quase que um amálgama entre o fabianismo e o gramscianismo, que já estava acontecendo na Itália. Aqui a gente está lá na Alemanha, 1923, mas um pouquinho antes isso já estava sendo posto no caderno, literalmente falando, por Antônio Gramsci, que ele escreve os seus cadernos do cárcere, davam cadernos e lápis para ele, e ele escreveu à mão 29 cadernos, encheu 29 cadernos, que são uma obra que foi publicada, chamada Os Cadernos do Cárcere. Nessa obra, ele defende todo o seu princípio neomarxista de fundamentação fabiana com novas cores. Ele pega o fabianismo, os princípios mencheviques,
e ele estrutura uma nova forma de ver o mundo e de querer insuflar o seu conhecimento no mundo. Aí é aquilo que nós chamamos hoje de gramscianismo, que se confunde naturalmente com chamarmos isso de marxismo cultural. Na verdade, marxismo cultural é tudo isso, tá? Essa panela toda. Tem aí alguns nomes, os que estão em laranja. Os que estão em laranja são muito conhecidos no Brasil. Se você estudar a sociologia, antropologia, psicologia, letras, eu sou de letras. Se você estudar filosofia, essas áreas do saber humano no Brasil, você vai ter que estudar esse pessoal e você vai ter que acender vela para eles todos. Tá bom? Para você passar por cima desse pessoal, você tem que fazer isso e provar academicamente que você quer fazer uma outra coisa na sua linha de pesquisa. Esses que estão em azul são pouco falados no Brasil, mas os outros são muito comentados. 1950, Marcuse, que é o pai da nova esquerda, como passou a ser chamado, pregava a revolução e a coalizão dos oprimidos. Lembram da ressignificação? Ele agora começa a ressignificar algumas classes dentro da nossa sociedade: estudantes, negros, homossexuais, feministas, todos esses ele põe dentro de uma grande caixa, e essa caixa ele passa a chamar de oprimidos. Depois isso evolui e tudo aquilo que era considerado minoria passa a ser colocado dentro dessa mesma caixa, tá? Ele começa com essas e depois ele vai colocando mais. Temos aí a junção dos pensamentos econômicos de Marx e psicanalíticos de Freud, que numa conjunção ao longo da história são amalgamados e passam a tratar do condicionamento psicológico e como é que isso pode ser tratado em nível público. Gente, não existe coisa acidental. Não existe coisa acidental. Assim como nós cremos que Deus não nos permite viver acidente, tudo que acontece conosco é provido pelo poder de Deus. O inimigo também faz isso. O inimigo não está sentado numa árvore que está pegando fogo lá no inferno, olhando para o mundo. Ele está planejando coisas, ele é o inimigo das nossas almas. Não é à toa que a Bíblia diz para a gente ficar esperto, porque ele anda ao nosso derredor rugindo como um leão. Ele não está rugindo para nós ouvirmos, como se ele fosse um animal no meio da pradaria, da savana africana. Ele está rugindo por suas intenções, por sua maquinaria, pelos seus planos. É assim que ele ruge. Ele não rugiu para Daniel aparecendo como um leão, embora Daniel tenha ido parar na cova dos leões, mas não foram aqueles. Ele rugiu para Daniel através de caguete. Olha, eu vi Daniel lá na janela orando, ele estava orando. Ele não rugiu para José por meio de um adultério. Ele rugiu para José quando a própria mulher que queria adulterar com ele disse: "Tá vendo, marido? Ele queria me agarrar." O inimigo ruge de outras maneiras. Ele não ruge como nós imaginamos lá no meio da selva. Essa é uma metáfora para nós entendermos que ele continua vivo e ele continua assustando, porque ele tem capacidade de assustar o ser humano. Por causa da ressignificação, por causa dos princípios de conexão de todas essas estruturas dialéticas, didáticas, acadêmicas, estruturais, filosóficas, nós chegamos no ponto em que nós vamos trazer a normalização da ressignificação. Eu ressignifiquei, mas isso está lá na academia. Isso ainda não veio para o chão de fábrica. Como é que eu levo isso para o chão de fábrica? Eu vou começar a tornar isso normal.
Há pouco tempo atrás eu soube, não lembro onde, graças a Deus eu não lembro onde, mas eu soube de uma pessoa fazendo uma seleção para emprego, ou para academia, para estudo, não sei, agora não lembro o que era, mas era uma seleção e estava lá para marcar se ela era normal ou se era heterossexual. A normalização da ressignificação. E as minorias começam a aparecer. Eu falei para vocês que todas as minorias iam começar a ser jogadas dentro daquele mesmo pacote. Da onde você acha que surgiram todos esses processos e projetos sociais que tratam de minorias? Não foi da bondade do coração de ninguém. Porque o ser humano, deitado no seu berço de pecados, ele não tem bondade no seu coração. Isso tudo surge de pessoas que já foram trabalhadas e que têm uma missão no mundo. E essa missão é se opor às coisas do Evangelho. Como é que você se opõe ao Evangelho? Carcomendo a sociedade e não permitindo mais que ela receba o Evangelho. Vá você hoje visitar aquele seu amigo que mora na Finlândia. E você vai ver um país que está lá nos registros dizendo que tem 80% da população protestante, luterana. Sabe quantos luteranos você vai achar numa igreja lá? Uns 3 velhinhos. Numa igreja com 300 lugares, 400 lugares, que já foi cheia há 100 anos atrás. Vá para a Suécia e você vai ver o mesmo cenário. Mas até 1950, 1960, a Suécia mandava 20, 30, 50 missionários de cada vez aqui para o Brasil, para a Bolívia, para o Equador. Eu conheci um sem fim de missionários suecos das Assembleias de Deus. Eles mandavam um missionário assim, a rodo, que usavam os recursos que tinham para isso. Onde está a Suécia? Num secularismo pós-cristão absoluto. Da onde vem isso? Inserção no fabianismo, nos princípios mencheviques, na social-democracia. Homossexualismo, tratamento diferenciado pelas cotas, separação de etnias. Ao invés de você driblar o problema e unir as pessoas, você as separa, né? Aí chego eu aqui, né? Tira esse turbante, isso é apropriação cultural. Aí a resposta deveria ser: tira essa calça jeans, que isso também é apropriação cultural. Nós vivemos tempos estranhos. O marxismo cultural, então, tem uma progressão estratégica. Em Gramsci, as teorias e as estratégias iniciais são estabelecidas. E ele deixa escrito como é que a gente vai dominar o mundo. Primeiro, acaba com a família. Acaba com a família como é conhecida. Como é que se acaba com a família? Acabando com o casamento. Como é que se acaba com o casamento? Promovendo ressignificação da sexualidade e ampliando as facilidades para o divórcio. Você vai acabar com as famílias. Vai acabar quando? Ano que vem? Não, a gente espera. Eu estou inspirado no general Quintus Fabius Maximus. Eu estou inspirado nele. Pode demorar 100 anos, 200, isso vai acontecer. E esse povo tem paciência. Adorno e Benjamin, que vieram, Walter Benjamin e Theodor Adorno, que vieram logo depois, eles estabelecem a base do que é politicamente correto. Sabe isso? Não fala isso não, que isso é politicamente incorreto. De onde vem isso? Desses dois infelizes. Eles estabeleceram a base para isso. São adorados na academia brasileira. São adulados. Vá você falar mal de um desses aí, que você é execrado. Você é jogado lá do pináculo. Se você estiver na UERJ, vão levar você para o último andar e vão jogar você lá de cima.
Marquise, ele era um niilista utópico, foi o guru do movimento hippie. Quem é que bolou a estratégia do movimento hippie? Esse outro infeliz aí. E todos os desdobramentos do movimento hippie, inclusive a revolução sexual, que tem uma data cravada lá no calendário em 1968. Foucault e Derrida, que são outros dois adorados no Brasil, depravados, totalmente depravados. Tem uma vida, a vida particular desses dois era de uma depravação ímpar. Eles estabelecem um princípio básico do desconstrucionismo e do relativismo absoluto, abrindo as portas, e eles estão no auge da pós-modernidade, abrindo as portas para os conceitos de hedonização absoluta que a hipermodernidade pegou depois. Esses dois sujeitos abriram a porta do inferno e jogaram um monte de gente lá dentro. Vejam bem, eu estou falando de gente que é considerado gênio, crânio, que uma parte considerável dos males da nossa sociedade vem desses sujeitos, instrumentos de Satanás. E quando a gente vai pegar os nossos universitários, eles estão com os olhinhos piscando e brilhando, olhando para esses sujeitos, porque não conseguem mais fazer uma análise fria, seca do que essas pessoas falam e pensam, e se deixam levar. Sabe qual é o resultado disso? Igrejas assistencialistas, paternalistas. Da onde é que vem isso se a Bíblia nunca mandou? Vem daqui, gente. Ao invés de sermos a coluna de resistência contra o mundo, nós abrimos as portas e botamos o mundo aqui dentro. Às vezes com um pecado que todo mundo vê, o sujeito é um adúltero, um mentiroso, mas às vezes é com pecados sutis, na inserção no conceito da igreja de coisas que não são da igreja. Deus nunca mandou a gente ser paternalista nem assistencialista. Deus mandou que a gente amparasse o desvalido. É diferente. E nós fazemos isso por causa de Deus e do seu amor, não por uma ordem. Aliás, quando você vai estudar ética, lá dentro da filosofia, um dos ramos, são 6 ramos da filosofia, um deles é ética. Quando você vai estudar ética, uma das coisas é que a generosidade não pode ser imposta. Você sabia disso? Você é obrigado a me dar porque você tem e eu estou passando fome. Não, acabou, não é mais generosidade. Generosidade é quando você tem um senso de justiça que percebe a necessidade do outro e um senso de autoanálise que vê que você pode fazer e você vai lá e faz, com alegria. É isso que Deus nos manda fazer. Se aquilo for um regramento, não é mais generosidade, aí é imposição. Marxismo cultural, então. Ele vem por meio acadêmico, ele chega até nós na academia. Gente, muita coisa fica ali no âmbito da academia durante muito tempo, só depois desce. Tem coisa que fica sendo debatido 20, 30, 40 anos. Claro que hoje talvez isso esteja mais acelerado. Exemplo disso, o aborto pós-parto. Agora as pessoas estão ouvindo falar nisso, mas tem 20 anos que um sujeito chamado Peter Singer, um grande guru intelectual australiano que vive aqui no Brasil, só uma grande universidade brasileira já o trouxe 3 vezes aqui, e ele defende que o ser humano só pode ser chamado de ser humano quando ele luta pela própria vida. Se um bebê de 6 meses não tem capacidade para lutar pela sua própria vida, você pode matar. Ele ainda não sabe que é ser humano, então você pode matar. Então o casal teve um filho. O filho tem 1 ano. E o casal ficou apertado financeiramente. Olha para o moleque assim, vamos, tranquilo, a gente vai matar o moleque e a gente fica bem. Isso é defendido academicamente. E tem gente batendo palma de pé para esse cara. Esse mesmo sujeito é um beligerante vegano. Dá para entender isso? Mata as crianças, mas não toca numa galinha. Dá para entender a cabeça desse povo? Isso agora está chegando. Tem uns 20 anos que ele fala disso. Agora as pessoas estão começando a ouvir.
O marxismo econômico, ele trata dos bens de produção, está aqui, e por isso os bens de produção geram propriedade, e isso para eles é um erro crasso que vai levar a sociedade ao colapso. Então o marxismo cultural já vem dizendo outra história. O que precisa determinar a justiça não é a detenção dos bens, nem dos meios de produção, mas o poder dos grupos sociais é que vai determinar a justiça de uma sociedade. Como é que você tem que trabalhar para que isso aconteça? Dá poder a determinados grupos sociais, dá voz a esses grupos sociais. Mas eles são só 1% da população, não interessa. Se eles vão fazer muito barulho, dá dinheiro, põe dinheiro, põe dinheiro. O cristianismo passa a ser, nesse contexto, um grupo opressor. Alguns grupos são cultivados para serem a nova voz, e outros grupos são opressores. O cristianismo é um dos piores, tá? Você que é cristão, você entenda que você é opressor, principalmente se você for homem e branco. Aí você vai ser macho, branco, opressor. E se você não está pedindo esmola na esquina, você ainda vai ser o burguês. Você vai ser burguês, macho, branco, opressor. Acabou, tá? É assim que nós estamos hoje. E você acha que isso não é assim porque nós estamos aqui, na nossa comunidade. Vá você trabalhar na Câmara dos Vereadores. Vá você trabalhar numa multinacional com recursos chegando desse pessoal. As esquerdas politicamente organizadas, e esse é o caminho que eles usam, menos intelectualizados, tornam-se, portanto, mais populares. Quanto menos intelecto, mais popularidade. E isso também é cultivado. Isso também é cultivado. E não é à toa que isso também é cultivado no meio da igreja. Quanto menos letra, mais espírito. Não é o que você ouve? Da onde é que vem essa aberração? Disso aqui, que há 100 e poucos anos a gente ouve. São pacientes, fazem planejamentos a longo prazo e alcançam aquela expressão partidária com uma conquista lenta, gradativa, persistente, continuada das cadeiras dos parlamentos nos países, não só no Brasil. Surgem coisas do tipo Fórum de São Paulo, que são organizações mais amplas, que tiram, vamos dizer assim, a persiana, e todo mundo vê o que está acontecendo lá dentro, mas as pessoas veem, mas não enxergam mais. As pessoas acham que Fórum de São Paulo é a teoria da conspiração. Não, gente, aquilo é um grupo de pessoas reunidos para o bem da América Latina. Trabalham por meios aparentemente pacíficos, políticos e discretos. Nenhum ditador atual da América Latina chegou lá tomando o poder à força. Todos eles chegaram pelo voto. Todos. E estando na chefia do executivo, conseguiram levar os parlamentos nacionais a mudar as leis a fim de que eles permanecessem legalmente, legitimamente pelo voto por tempo indeterminado. Ou vocês acham que Maduro vai sair da Venezuela? Ou vocês acham que Ortega vai sair da América Central? Vocês acham que Fernandes? Esse povo não sai. Quando eles mudam de cadeira, eles continuam ali. A maioria já se prepara para nem mudar mais de cadeira. Então aquela ideia da revolução, aquela ideia guevarista, né? Vamos tomar o poder, isso é ideia stalinista, isso é ideia trotskista. Por que eu estou falando esses dois? Porque nós temos dois partidos comunistas no Brasil, PCB e PCdoB. Um é stalinista, o outro é trotskista. Por isso que eles brigaram, porque eles brigam entre si também. Podiam ter se acabado, mas não acabaram. Eles utilizam o voto, a representatividade, juram de pé juntos que vão tratar todo mundo com igualdade. Mas vocês lembram do que eu falei para vocês? Desde Marx, Fabianismo, os mencheviques, não há como eles tratarem com igualdade. Não há como.
não está no cerne. Então, aos poucos, eles vão estabelecendo um socialismo identitário, um socialismo cultural, um socialismo de benefícios amplos, e as pessoas vão gostando. Quem não gosta de receber? Quem não gosta de receber cafuné e ainda por cima um cofrinho com moeda dentro? Todo mundo gosta. E dá-lhe cafuné, e dá-lhe dinheirinho, você pagando com seus impostos, e eles assumindo o poder, porque é isso que eles querem. Então você muda a famosa ditadura do proletariado, que Marx usava na sua expressão, por hegemonia do proletariado. Falar de ditadura é uma coisa dura, pesada, não vamos usar essa palavra não. Ao invés de dizer ditadura, vamos usar hegemonia, todo mundo igual, o proletariado igualado, levantado. No Brasil, recente, eu estava dando uma olhada, isso aqui, se não me falha a memória, de 2014. Política Nacional de Participação Social foi instalada para botar isso na prática. Você pode ler isso aí, artigo 4º, inciso 1º, diz: consolidar a participação social como método de governo. Olha só, virou método de governo. Então a hegemonia é a criação de uma espécie de mentalidade uniforme, por isso que é hegemonia do proletariado, todo mundo tem que pensar igual. Na China, de Mao Tse Tung, todo mundo tinha que se vestir igual, sabia? Todos os homens tinham o mesmo modelito e todas as mulheres o mesmo modelito. Hegemonia. Eles lá, o maoísmo era de linha dura, não era marxismo cultural, era stalinista na sua raiz. Então a força prevalecia. Você imagina que isso aqui pode acontecer na mente das pessoas de tanto ouvirem a mesma mentira. Elas vão achar que aquilo é verdade. Quem disse isso? Alguém sabe? Lenin foi quem falou isso. Se você repetir a mesma mentira seguidas vezes, um dia as pessoas vão achar que aquilo é verdade. O pai da revolução bolchevique na Rússia, ídolo de tantos por aí. Os cargos devem ser ocupados politicamente pelo aparelhamento do Estado, e todas as instituições, inclusive as privadas, com o tempo devem responder de forma aparelhada às iniciativas e aos desejos do Estado. Como é que isso funciona? Numa economia socialista com capitalismo de Estado. Só você olhar para a China hoje. Ou você acha que o dono de uma grande empresa na China, que é rico, ele não tem que beijar a mão dos dirigentes do Partido Central? Você acha que ele tem liberdade de empreendedorismo? Ou ele está cumprindo uma função de Estado da China? Do meio da ocupação, vem então a hegemonia, que se utiliza dos meios possíveis para disseminar aquela ideologia de fundo marxista. Primeiro, você é taxado de inteligente. Se você é marxista, você é inteligente. Se você não é, você é uma anta. Você é progressista, que é a palavra que contraria o conservadorismo. Se você é conservador, você é uma besta quadrada. Você não quer o crescimento da sociedade. Se você é progressista, cara, você é demais. Então nós temos aí a importância que chega sobre nós na tomada de consciência dos meios de ensino e aprendizagem. Todos eles, quase sem exceção, já foram tomados. Nós estamos numa guerra. Só que você não vê armas nessa guerra, armas físicas. Você vê outras armas. Algumas terminologias sem nenhum sentido tomam sentido, ressignificação, lembrem disso? Então, burguês, a classe dominante, o capitalismo selvagem, retrocesso social. Não podemos fazer isso porque isso vai ser um grande retrocesso social. Aí você pergunta para aquele energúmeno que acabou de falar, você fala assim: o que é retrocesso social? Ele não sabe. Escuta o galo cantar e tenta cacarejar, aí não dá certo.
Aí vem as grandes expressões, poder popular, né? Aí você entra num culto, tem um sujeito cantando assim, que é isso? Black Power aqui dentro? Década de 60, 70 aqui dentro do culto? Classe dominante. Você é classe dominante. Se você não é classe pedinte, você é classe dominante, simples. Se você não é progressista, você é classe dominante. O cara quer o retrocesso, exatamente porque ele é classe dominante. Representatividade popular, olha que coisa bonita. Representatividade popular, representando quem? Quem? Mas é um grupo de pessoas que, sendo profundamente minoritários, recebe voz, mídia e muito dinheiro. Então, quando eles falam, você pensa assim, cara, o Brasil é assim. Não é assim. É um grupo, um grupelho. Conquista social, olha só, conquista da ideia de quê? Você estava lutando, foi lá e conquistou. Conquistou o quê, rapaz? É isso que está por aí. Lew Rockwell disse o seguinte: se toda a propaganda governamental inculcada nas salas de aula conseguir criar raízes dentro das crianças, à medida que elas crescem e se tornam adultas, estas crianças não serão nenhuma ameaça ao aparato estatal. Elas mesmas irão prender os grilhões aos seus próprios tornozelos. E é isso que nós estamos vendo. As pessoas estão prazerosamente se agrilhoando e dizendo: olha como eu sou progressista, olha como eu sou inteligente. Você é inteligente por quê? O pessoal aqui progressista disse que eu sou inteligente, então eu sou inteligente. Deve estar com QI de ameba intelectual. E assim, lá na vai. Como chegar lá? Gramsci trabalhou com a subtração paulatina de conceitos e verdades, eliminação das células primárias da sociedade, família, principalmente família tradicional, deformação dos pressupostos de formação da própria sociedade, extinção dos grupos de afinidade não afeitos ao estatismo, como igrejas, associações. Uma associação não tem nada a ver com esse estado de coisa, enfraquece isso aí. Nada mais de modelos arcaicos. Família com um homem ou uma mulher, isso é arcaico. Como é que é agora? A gente tem famílias com os dois de um jeito, os dois do outro? Pode ser, mas por que não uma família com 4 ou 5? Tudo misturado. E por que não uma família que sejam 2 ou 3 com mais um cachorro e um gato? Gente, parece bizarrice o que eu estou falando, mas é para lá que nós estamos indo. Isso não nasceu agora. Isso nasceu lá no século XIX e foi se consolidando ao longo desse tempo. Na América Latina hoje, os cadernos do cárcere, né, ou o Cadernos do Cárcere, que é uma obra, vem sendo aplicado. No Brasil nós temos 2 grandes movimentos que são pouco pacíficos, ou seja, não são gramscianos, nem são fabianos, são belicosos. É a Via Campesina e o MST. Eles são de ordem trotskista e stalinista. E segundo a gente percebe, eles só foram travados durante um tempo porque estavam esperando que os fabianos e principalmente os gramscianos tomassem conta do poder como um todo. A minha ideia aqui não é trazer para vocês, e vocês sabem que como presbiterianos não vamos fazer isso, não é trazer para vocês votem em fulano, votem em Beltrano, mas é trazer para vocês, isso tudo aqui existe, isso não é uma teoria da conspiração. Nós estamos no meio
desse mar revolto. Daqui a um mês, mais ou menos, são as eleições majoritárias. O que eu digo para vocês? Cuidado. Não votem em ninguém porque o sujeito diz que é crente. Mas tente descobrir o que o cara pensa. Porque você pode botar um lobo para tomar conta da sua vida. E são 4 anos. Por causa de tudo isso, nós vemos símbolos religiosos, particularmente os cristãos, sendo insultados, inclusive com expressões de sexualidade deformada. Todo mundo acha isso normal, a mídia aí acha isso bacana, fotografa, põe lá. A Bíblia e todos os valores cristãos são difamados diuturnamente nos ambientes públicos. Todo mundo acha isso normal. Todo mundo sabe que o comunismo gerou um número absurdo de mortes no século XX e continua gerando no século XXI. Todo mundo acha isso normal e as nossas escolas dizem que o futuro do mundo, o mundo pintado de cor-de-rosa, é o socialismo. Esse mesmo socialismo produz miséria onde passa. É que nem aquela experiência da sala de aula. Ninguém mais quer trabalhar. Para que eu vou trabalhar se o outro vai trabalhar para mim? E para que eu vou começar a trabalhar se eu não vou oferir benefício? O ser humano, ele precisa de estímulo para trabalhar. O trabalho traz nobreza ao ser humano. E o trabalho é uma ordem de Deus. Aí vem uma instituição técnica, econômica, com viés político, e diz: não precisa trabalhar não. Todo mundo sabe que o marxismo é anticristão. Ele é ateu na sua cosmovisão. Ele é materialista na sua estrutura e é evolucionista e darwinista na sua concepção de existência de mundo. Ou seja, não sobrou nada aqui pra gente. Mesmo assim, tem gente dentro das igrejas defendendo essa coisa. Aí vem a teologia da libertação entre os católicos, teologia liberal entre nós, a teologia da missão integral também entre nós, mistura todo mundo acha isso normal. Eles dizem que não existe marxismo cultural, fabianismo, tem um site lá, mas não existe, tá? Foi algum capitalista opressor que fez aquele site só para enganar vocês. O comunismo morreu. A União Soviética acabou, o comunismo morreu. Mas a gente continua com a defesa ampla do marxismo, do comunismo de Estado, do socialismo. Ora, se a gente está defendendo isso tudo na nossa sociedade, mas aquilo não morreu, para que você está defendendo o que já morreu? E por aí vai. O Estado com que sonha o nosso povo é grande, se for esse o caso, dono de tudo, benfeitor, regulador de todas as coisas, juiz de tudo, salvador dos perigos, pai bondoso que dá comida, roupa e casa. Isso é Deus. Esse é o Estado que as pessoas esperam. Isso é Deus. Todo mundo acha isso normal. O marxismo se coloca no lugar de Deus. Seja ele econômico ou cultural, ele vai se colocar no lugar de Deus. E esse mesmo tipo de Estado é aquele que entra na nossa casa, diz como é que você pode ou deve educar os seus filhos, diz se você pode levar para a escola ou não, se você é obrigado a levar para a escola ou não. É quem regula os princípios de fé. Isso ainda não aconteceu no Brasil. Vamos continuar brincando com Satanás para ver se isso não vai acontecer aqui. Na Nicarágua, há 20 anos atrás, isso não existia, agora já existe. Na Venezuela, isso não existia, agora já existe. Tudo parece muito bom, benéfico e democrático. É um Messias em forma de Estado, que tem todo o poder em suas mãos. Todo mundo acha isso normal. A gente precisa voltar para a Escritura, entender que o mundo quer nos sufocar, entender que somente em Deus está a verdade absoluta. Nós precisamos entender que a moral cristã é diferente. Ela não segue o regulamento deste mundo.
E é verdade sim que existe alguma coisa muito esquisita acontecendo no mundo, e isso não é de agora não. Os símbolos da nossa base de sociedade, nossa base de fé, todos eles estão sendo publicamente achincalhados. E todo mundo acha isso normal. Eu estou falando de todos os símbolos. O protestantismo, particularmente o reformado, é uma das forças do mundo que mais respeita a fé do outro. Nós precisamos ficar indignados da mesma forma que ficamos indignados quando queimam uma igreja evangélica, se queimarem uma igreja católica, se queimarem um terreiro de Umbanda. Todos têm direito à liberdade religiosa, nós defendemos isso. Não podemos abrir mão, porque aquele que ataca uma expressão de fé vai atacar as outras todas. Nós defendemos a liberdade de expressão religiosa. Finalmente, eu vou ler aqui um trecho e com isso vou encerrar. 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 15. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, prestem atenção, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinados, seja por palavra, seja por carta nossa. Essa é a orientação da palavra de Deus para nós. Guardemos o bom tesouro que nos foi dado, seja por palavra, seja pela escrita epistolar, pela própria Escritura. Mas vamos nos fixar nas nossas tradições. As nossas tradições não são necessariamente denominacionais, formais, mas são tradições do nosso pensamento em Cristo Jesus. Amém?